Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui vos fala Simão Fernando Reais. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Tecnologia Mecânica. Hoje vamos continuar com o nosso vídeo, o nosso exercício que fala sobre a equação geral da dinâmica. Então hoje temos um exercício que é um sistema que está carregado com dois blocos e nós precisamos encontrar a aceleração do corpo 1 e a tensão do fio que segura o corpo, a aceleração do corpo 2 e a tensão do fio que segura o corpo 2. Então nós vamos começar a resolver o nosso exercício. Nós primeiro temos que demonstrar na figura onde é que atuam as forças, quais são as forças que atuam no sistema. Então, o sistema movimenta-se no sentido horário e nós no bloco número 1. O bloco número 1 movimenta para cima, conforme mostra a aceleração. Bloco 2 para baixo. No bloco número 1, já que movimenta para cima, então nós vamos ter a força de gravidade para baixo. Nós temos uma força de gravidade que vamos representar em 1 vezes G para baixo. E o corpo número 2, a gravidade atua também para baixo. M 2 vezes G. Como o corpo movimenta para baixo aceleradamente, a força que exerce o bloco 1, a força de inércia, vamos representar para cima, que ela vai atuar como uma força de atrito. Isso vai ser agora a força de inércia, ou a força 2. E cá nós vamos representar para baixo. Força de inércia do corpo 1, porque o sistema, esse disco gira sentido horário, gira assim. Então nós vamos representar a força de inércia 1 para baixo. Mas o que é que nós precisamos representar? Nós precisamos representar o deslocamento com que ele é movimentado. Neste caso, o deslocamento vamos representar como delta R, que esse vai ser o deslocamento do sistema. E o deslocamento do corpo 1 vamos representar como delta S. Delta R. Delta R1. Então, nós temos três pontos. O ponto 0, 1 e 2. Este ponto aqui nos indica como é que o deslocamento funciona em relação ao movimento do corpo. No ponto 0, eu vou representar como delta R0. Então, para nós encontrar este deslocamento, nós precisamos ter um centro, um ponto de inércia desse corpo. Então, vou representar aqui como um ponto P, que fica nas extremidades, e cá vou representar como um ponto B. B ou A, fica melhor, ponto B, e aqui ponto P. Então, vou meter esse ponto como um ponto de inércia desse sistema. Então, encontrando este ponto, quer dizer, aqui vamos representar, vamos meter uma seta, que este ponto aqui vai ser o ponto, ou vai ser o deslocamento em relação ao ponto B, que ele, o deslocamento que é movimentado esse disco, que vai ser relação em ponto B, delta RB. O delta RB movimenta no mesmo sentido que o delta R. Então nós já podemos escrever que delta RB é igual a delta R. E se nós vemos também cá na figura delta R1, que é este deslocamento, movimenta no mesmo sentido, vamos mandar ele para cima, que será delta RO.
delta RO também será igual, ou delta R1 será igual a delta RO. Mas o que é que nós necessitamos? Nós necessitamos encontrar o deslocamento geral, que ele é movimentado, o sentido. Então, como delta R é igual a delta RB, a partir daqui nós podemos encontrar delta R. Nós podemos encontrar que delta RB é igual a 2 vezes delta RO. Vamos fazer aqui delta RB será igual a 2 vezes delta RO. Isso quer dizer que delta RO, que é igual a delta R1, será igual a 1 meio delta RB. Que isso será igual a 1 meio. Delta RB é igual a delta R, será igual a 1 meio delta R. E o que é que nos falta? Nos falta a fórmula da força. Força igual a massa. Nesse caso eu vou representar com um M maiúsculo. Eu comecei com M maiúsculo. M vezes aceleração. Então, nós podemos pegar já, fazer o somatório das forças que atuam no sistema. Então, nós teremos que... Quais são as forças que atuam no sistema? Nós vamos ter mg, vamos ter m2, m2g que multiplica delta R, menos, que nós metemos direcionado contrário ao deslocamento, menos F2, que multiplica delta R, tá, cá nós vamos ter menos mg, menos m1, vezes a gravidade vezes o deslocamento, delta R1, e menos a força, que está ao contrário ao movimento, menos delta R1. Isso tudo igual a zero. Só para pedir atenção que esta aceleração só nos indica como é que este corpo é movimentado. Para não confundirmos a força, porque que a força e a aceleração estão contrárias. A aceleração cá só está a nos indicar como é que o corpo movimenta. Tal o mesmo que aqui. Podemos substituir já cá na fórmula, que mg delta R, m2g delta R, menos a força, que é a massa vezes a aceleração. Nesse caso, como é a força do corpo, é a força que atua no corpo 2, então vamos ter menos a massa 2, vezes a aceleração, vezes a aceleração 2, vezes delta R, menos a massa do corpo 1, vezes a gravidade, vezes delta R1. Delta R1 nós já podemos substituir. Delta R1 é igual a 1 meio delta R, porque eu preciso encontrar todos os delta R para substituir cá na forma e para poder simplificar, para ser mais fácil. Eu tenho 1 meio delta R, menos a massa, a força, que é massa 1 vezes a aceleração do corpo 1 vezes o deslocamento, delta R1, que isso será igual a 1 meio delta R, igual a zero. E temos um outro caso.
problema com as acelerações. Então, a aceleração que atua neste corpo vai ser a mesma que atua neste corpo. E que atua aqui será a aceleração que vai começar a partir deste ponto, que vai dar o movimento até do corpo 2. Nesse caso, o que é que eu estou a falar? Quer dizer que a aceleração do corpo 1 será igual à aceleração do ponto 0. Será igual à aceleração do ponto 0. Neste caso, ele será igual a 1 meio da aceleração do corpo 2. A 1 meio aceleração do corpo 2. O que quer dizer isso? Eu quero dizer que a aceleração que atua no corpo 2 é igual a 2 vezes a aceleração que atua no corpo 1. Só para ficar um pouco mais claro, posso escrever assim. A aceleração 2 será igual a 2 vezes a aceleração 1. Ou aceleração ponto 0. Aceleração 1. Posso escrever 2 vezes a aceleração corpo 0. Então, podemos substituir cá nessa fórmula, que eu vou ter a massa, já tenho os deslocamentos todos iguais, só me necessita substituir onde estão as acelerações. Então, vamos ter M2G delta R menos M2 A2 A2 delta R menos MG M1G 1 meio delta R menos M1 que multiplica a aceleração 1. A aceleração 1 é igual a 2 vezes, é igual a 1 meio a aceleração 2, que isso será 1 meio aceleração 2 vezes 1 meio delta R igual a 0. Podemos simplificar os delta R e encontrar a aceleração 2. Para ser mais explícito, eu posso pegar as expressões que têm aceleração 2, meter num só lado e os outros passar do outro lado. Então eu tenho M2, aceleração 2, delta R, menos essa expressão. Como eu tenho delta R, todos eles comum, para não escrever muito eu posso apagá-lo. E a aceleração também. Fica aceleração 2 vezes delta R, que vai multiplicar a M2 menos M1 dividido por 4. Vamos multiplicar 2 vezes 2 menos M1 que divide 4. Que será igual. Eu passei eles com o sinal contrário deste lado, então eles permanecem. M2. A gravidade e o deslocamento também é igual. Posso mandar ele fora de parênteses. Então será menos M1 que vai dividir por 2 multiplicado G delta R. Delta R simplificamos. A aceleração 2 será igual a M2 menos M1 que divide 2, que vai dividir M2 menos M1 que divide 4. Aqui temos a expressão da aceleração 2. Podemos substituir os dados.
Substituindo, nós vamos ter aceleração 2, 8, menos 10 por 2, 8, menos 10 por 4. Isso mais ou menos igual 2,8 metros por segundo ao quadrado. E depois, ele pede para calcular a tensão do fio. Então, a tensão do fio, eu posso buscar a partir desta figura. Então, eu vou desenhá-lo aqui. Aqui temos o corpo 2, a sua M2, e temos a aceleração, que vai para baixo, aceleração 2, a força de inércia, que nós estamos considerando como uma força de atrito, como uma força que complica um pouco o movimento, porque claro que tem que travar. F2, e eu vou ter o T, T para cima, para baixo, M2, G. E o deslocamento, delta S, delta R. Então, o que é que nós vamos ter cá? Nós vamos ter Mg positivo, M2G positivo, vezes o deslocamento, delta R, menos a força que está contra o movimento, F2 delta R, menos a tensão, delta R, que será igual a zero. Isolamos a tensão, vamos ter a tensão, T, será igual a delta R, vou tirar ele já entre parênteses, a delta R que divide, aliás, a delta R que vai multiplicar, eu posso dividir com delta R que já está a multiplicar a tensão, só para simplificar. Delta R que vai multiplicar M2G menos F2. F2, M2 vezes a aceleração no ponto 2, do corpo 2. M2 vezes a aceleração corpo 2. Mas fica mais fácil assim, escrever. Estes dois caem. E eu tenho de novo a massa aqui como termos comum, M2, que vai multiplicar G menos A2. Nesse caso, podemos multiplicá-lo, será M2, 8, com 8, 10, menos a aceleração 2, 2,8. Isso deu 56,1 Newton. Muito obrigado pela atenção, espero no próximo vídeo.